Bem-vindas a mais um episódio do Para Mudar o Mundo. Hoje começamos em outro ritmo, numa companhia que passou todas as vezes em que estivemos juntas, me ensinando sobre esse outro ritmo, e hoje eu vou tentar dançar no compasso dela. Ah, Márcia Baja, minha querida, muito bem-vinda. Uma imensa alegria ter você aqui. Eu sinto a importância do teu trabalho muito profundamente movendo estruturas no mundo. Não tenho dúvida de que, se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma como estamos no mundo. sim. Então, estou muito feliz que você esteja aqui e que mais gente possa te ouvir a partir de agora. Para mudar o mundo, precisamos mudar o ritmo em que vivemos. A palavra preciso, ela já vem com um pouco de peso, né? Eu diria assim, é possível, Uhum. mais do que precisar, é descobrir que isso é completamente natural ter ritmo, né? Então é um resgate, não é desenvolver uma nova forma de se mover, é resgatar a consciência de como a vida se move em tudo o que existe. Então, o nosso corpo traz, né, essa memória completamente viva, né, de como ele pode se mover na superfície da Terra, entre todos os seres viventes, se relacionando com um ritmo natural. Então, o ritmo natural é só observar a natureza, ele dança, né, entre ciclos. Então, se a gente olhar ao nosso redor, nada se move de forma linear e nada está paralisado como engessado, né? Então, tudo pulsa entre recolhimento, expansão, pausa, movimento, noite, dia, e isso rege o nosso próprio corpo. Então, quando a gente se esquece disso, a gente se esquece de como a vida se move em nós. E aí a gente começa a criar ritmos aleatórios, abstratos, fora desse compasso natural. E por isso a gente adoece. Por isso a gente fica com uma visão turva sobre como as coisas são, como elas deveriam ser, como a gente quer que as coisas sejam. E quando a gente se resgata, né, e se reencontra por dentro do corpo, com os pés no chão, sentindo, né, a vida ao redor e por dentro, é como se nos entregássemos para a própria vida e ela, por dentro das nossas vísceras, nervos, ossos, sinapses, ela nos indicasse os bons caminhos, né? Então, é um resgate. Márcia, é, eu quero contar como a gente se conheceu, porque para mim foi tão bonito esse encontro e, bom, há 10 anos, desde que minha filha nasceu, eu escolhi, muito inconscientemente, quando eu vi já tinha escolhido, só andar na direção de experiências de desenvolvimento pessoal que fossem ancoradas por mulheres. E isso dá um livro, porque o que eu encontrei lá foram mulheres, um exercício tão profundo de descoberta, de tão radical. Eu vi a minha radicalidade em todas elas, e aquilo foi tão produtivo, tão poderoso para mim, né? Aqueles espelhos tão nítidos, tão potentes, tão reluzentes do que a gente pode se tornar
quando a gente dá passos em direção a si mesmo. E com você foi assim. Meu companheiro estava há alguns anos se aproximando do budismo e me convidando: vamos ver, vamos lá, tem um retiro, tem uma reunião, tem um grupo de estudo, tem isso, tem aquilo. E eu sempre perguntava: quem é a anfitriã? Ah, é o fulano, é o fulano, é o fulano, é o fulano. E eu naquele momento já estava muito consciente de tudo isso. Eu falei: não frequento espaços em que a anfitriã não seja uma mulher. É um raciocínio muito simples, de um paralelo utilitarista pode ser consumo consciente. Assim, onde você vai colocar a sua energia? Né? Junto de quê? Junto de quem? Junto de que tipo de iniciativa? Então, é só uma escolha por fortalecer essas mulheres que a gente sabe o que encontram de desafios para serem reconhecidas como uma voz que pode ser ouvida, que pode nos orientar. E aí, um dia, ele chegou com o convite de que, finalmente, havia uma oportunidade para ouvir uma mulher. Naquela época, você ainda estava dentro das estruturas do budismo no Brasil, mais institucionalmente falando. Uhum. E aí eu fui. E eu não sabia nem teu nome. Eu fui assim. E quando eu cheguei lá, aqueles 4 dias de retiro na tua companhia, a minha filha mais velha tinha 5 anos, eu estava grávida do mais novo. E aquele encontro, ele, para mim, assim, depois você trouxe muitos ensinamentos na minha vida que uh, promoveram transformações muito profundas e reconhecimentos muito profundos da minha alma, assim, do que o meu espírito necessitava. Não sei se todos os espíritos necessitam da mesma coisa, mas o meu necessitava daqueles lembretes e eles vieram através de você. E esses lembretes, hoje, fazem parte de um caminho que me trouxeram até muitas coisas que eu amo muito, mas até aqui, por exemplo, até não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, até que brotou a revelia, a, em completa autonomia, um pé de planta que eu nem plantei, que é esse aqui, que é esse podcast aqui, que é esse encontro com as mulheres. Então, isso tudo para dizer que, para te ouvir um pouco sobre a tua visão de fazer e de não fazer, que tem a ver com a nossa primeira conversa sobre ritmo, para que mais pessoas possam receber esses bálsamos de lembrete que eu recebi, que tive a honra de receber de você e que nos trazem até aqui. Eu te agradeço muito, Gabi, né, pela tua entrega, pela confiança, pela tua busca, porque eu sinto, a partir do meu corpo de mulher, né, como é necessário mudar o cenário. Eu sinto hoje que é fundamental que sejam homens, sejam mulheres, mas cada um desde o seu lugar deveria facilitar a manifestação feminina. É como assim, é inviável seguir nesse cenário extremamente masculino, né, de lideranças masculinas, de visão masculina, desintegrada dessa energia tão potente, né, que é o feminino. Então, eu não vejo saída se o cenário não mudar nessa direção, aonde os corpos femininos, a visão feminina componha esses lugares
de reflexão, de transformação, de decisão, porque nós estamos onde estamos porque o excesso da visão masculina se fez. Então, não tem como tirar um coelho da cartola agora e dizer assim, encontramos a solução para todas as crises. Os homens sozinhos ou mesmo mulheres que sustentam visões masculinas não vão encontrar saída. Vai ser sempre mais do mesmo. E a gente só está cavando um buraco. Então, eu vejo como fundamental essa mudança de cenário, onde cada uma de nós precisa olhar ao redor e ver que mulher, que mulheres eu vou trazer para perto, para que mulheres eu vou oferecer espaço para que a sua voz seja ouvida e sopre. Então, quando eu te ouço, né, quando lá do fundo do teu coração você fala, eu quero ouvir mulher, eu quero ouvir mulheres, eu quero ouvir desde corpos, né, que se manifestem com essa energia exacerbada. Então, eu me sinto honrada, me sinto feliz, extremamente agradecida a você, a vida por nos ter permitido esse encontro e por hoje a gente estar aqui tendo esse tipo de conversa. Então, também me emociono muito. Eu queria ler uma coisa que um dia pesquisando sobre a Márcia, depois que eu voltei desse retiro, eu falei, gente, quem é essa mulher? E aí eu fui pesquisar quem era aquela mulher que eu tinha encontrado. E eu me deparei com uma mini bio de Márcia, que eu vou ler aqui para vocês, que é um poema, e é a mini bio mais bela que eu já vi na vida e que eu tenho a graça de partilhar com vocês aqui. Quem é Márcia Baggio? Foi escrita por ela mesma e fazia parte do site que apresentava ela. Para me conhecer, evito saber quem sou. E se me perguntam quem sou, procuro apenas estar presente. Quem mais eu poderia ser? O que já fiz nessa vida? Sinto que lembrar é um tanto inútil, pois já nem sei bem como foi. Vejo tudo meio borrado e em desordem, correndo risco de falar o que não é. Definitivamente, minha memória é fraca e não tenho muito talento para contar histórias. Silenciar é o que tenho feito de melhor. E assim, vou sendo e esquecendo, apenas desfrutando da graça de estar viva. Mas se isso ficar meio vago e você quiser concluir algo a respeito da pessoa que sou, fique à vontade. Me diverte ser espelho. Em mim, sua própria face. É a melhor mini bio escrita em língua portuguesa, não tenho dúvida disso. Que pérola, que... A gente pode colocar isso no teu jazigo, assim, no monumento em que a tua presença física passante por essa encarnação estiver, nem que você tenha virado cinzas, a gente pode colocar este texto escrito assim em algum lugar, porque é você de uma forma tão nesse tudo que você é e não define, e define, e o exercício do silêncio. Então, conta pra gente um pouquinho, Márcia, para quem está chegando agora e acabou de ouvir essa mini bio, Uhum. o teu caminho com o silêncio. Sim, esse é um antigo caso de amor, né? Eu tenho falado agora sobre um caso de amor com o silêncio. Então, eu eu tive assim esse despertar, né, para o silêncio na adolescência. Assim, eu digo adolescência quando a gente começa a pensar por si mesmo, né?
Você começa a olhar para o mundo e começa a pensar, né? A se ver e a pensar, né? Essa relação, né? Quem somos nós no mundo? E uma das primeiras, né, assim, vontades, né, que brotou do meu coração foi compreender a mente. E isso lá na década de 80, né? Não tinha internet, não tinha assim essa disponibilidade. Eu morava em Araucária, uma cidade pequena aqui do Paraná, não era nem a capital, né, Curitiba. Então, o que que eu tinha, né, à mão? Então, naquela época, tinha uns livros de O Poder da Mente, O Poder do Pensamento Positivo, esse tipo de coisa. E foi aonde eu comecei a tatear, né? O poder interno, né, dessa consciência. Então, ali eu já tinha essa vontade de um mergulho interno, assim, um movimento muito intenso, assim, né, para compreender o que era viver. E isso foi, né? Foi na adolescência, na juventude, mas apenas quando eu saí da minha faculdade, né, de arquitetura, eu encontrei o meu primeiro professor do budismo tibetano, o Lama Padma Santen, que foi daí no ambiente onde a gente se encontrou, né, Gabi, a primeira vez. Uhum. Então, eu encontrei esse professor e eu não tive dúvida que aquilo era o que eu tinha de mais precioso. Eu tinha altas crises em relação à profissão, ao que ser, né? Aquilo realmente para mim, eu fui levando, mas quando eu encontrei essas instruções, aí isso inclusive me ajudou a fluir por dentro da arquitetura no tempo que foi necessário, a melhorar as minhas relações com família, com tudo ao redor, né? Porque eu senti que eu tinha encontrado a joia. Era o que o meu coração mais queria. E daí teve esse percurso, né, dentro do próprio budismo, recebendo as instruções, comecei a fazer retiros, porque eu tinha muita vontade, assim, de simplesmente sentar e viver essa experiência do não fazer que você falou, né? Não fazer. E sentir que eu não mexeria em nada para ver como as coisas se mexem, né? Por que elas se mexem? Qual o meu papel nesse movimento? E aí eu fui fazendo esses mergulhos, essas imersões. E que eu, mesmo hoje, não considero ter chegado a nenhum ponto final. Eu tenho descoberto que esse mergulho no silêncio, ele não tem fim. É como o próprio relaxamento do corpo, né? Quem faz yoga, recebe essas instruções, né, do Yoga Nidra, vai reconhecer que é sempre possível relaxar um pouquinho mais, né? A pele, os pelos, afrouxar os ossos. Então, esse silêncio da consciência, ele vai se tornando muito profundo. O silêncio significa, você encontrar um lugar onde você não precisa mexer em nada, interferir, avaliar, julgar. Você encontra um lugar de muito poder e esclarecimento, a testemunha. E essa testemunha, ela vai ganhando amplitudes, né? A história, por isso esses versos que você falou, eles realmente ganham realidade quando a gente descobre que nós não somos um papel rígido, não temos uma identidade rígida, nós temos uma consciência como um ímã que pode atrair certas coisas, né? Certas coisas passam a gravitar, né? Em volta dessa consciência, mas o espaço continua aberto para ela se soltar desses elementos com os quais ela se relaciona, e ela pode se abrir, descansar, permanecer nessa abertura e se relacionar com outros elementos a qualquer instante. Então a gente se descobre nesse lugar, né, muito fluido, muito aberto, muito magnético. E isso que nos dá a sensação de alegria. A alegria não vem em função do que a gente conquista e sustenta. A alegria vem da gente se sentir livre para se relacionar com qualquer coisa e poder seguir livre dessas coisas com as quais a gente se relaciona. Então, esse é o meu caso de amor, né, com o silêncio. Eu não, eu sinto que não tem nada que possa ocupar o lugar dessa quietude, dessa abertura.
Tem uma coisa que eu acho muito bonita na tua partilha das tuas investigações, que é essa coisa da experiência, né? Eu acho que o que mais me comove em te ouvir é que jorra uma coisa que não vem de um conhecimento acumulado numa bibliografia de 20 livros, não vem de uma especialização em alguma coisa, não vem de um acúmulo, não vem do acúmulo. Tem uma coisa muito profunda em outro paradigma, né? Que por isso para mim é tão fundamental o quanto é antissistêmica a tua voz, né? Ela é toda descolada do sistema, os sistemas sociais todos que a gente habita, e a tua voz é tudo num sentido que não é o sentido para onde estamos todos sendo empurrados, né? Quase como se fosse eu não sei que metáfora fazer, mas não importa a metáfora, porque todas as metáforas seriam menos capazes de descrever isso que eu estou tentando do que o que eu sinto com a partilha da tua experiência. Mas isso para dizer que é uma experiência muito ancorada nesse corpo que você carrega. Por isso ela jorra. Você vivenciou muito tempo disso, você vivencia muito tempo disso que você fala. Então, essa não escolarização, né, essa desescolarização, no sentido que essa palavra é usada de bom, que não é deixar uma criança fora da escola, é sair de um pensamento que vai se acumulando linearmente a partir de uma bibliografia e de um suposto saber colocado uma coisa em cima da outra, fazendo uma pilhazinha de saber que em algum lugar nunca nos trouxe bem-estar. É. Eu fico muito feliz de ouvir você, né? De perceber que você percebe isso, porque eu acho isso extraordinário. A gente estava falando dessa cultura, né, da nossa cultura baseada na racionalidade, no conhecimento linear, no acúmulo, no quanto a gente valoriza referências. Eu falo a partir de referências. É como se eu só ganhasse escuta e valor se eu dissesse em nome de quem eu estou falando. E em nome de quem, no sentido de que pessoas são suas referências. E aí você tem que ter a sorte de cair numa roda onde aquelas referências têm valor. E é aqui que começam, né, as disputas, as rodinhas onde a minha referência é essa, a minha referência é essa. Agora a gente não tem como conversar porque as nossas referências não batem. E aí estão as guerras. E aí existe algo extraordinário. Nós podemos falar sem ter essas referências de alguém que disse alguma coisa baseado em experiências temporais, culturais, morais, é sempre isso. Então essas falas, elas são perspectivas totalmente delimitadas por contextos que incluem a própria pessoa. Então aquilo exclui um universo de outros elementos que sempre participam, né, da composição da realidade. E essa não é a única base para se falar, essa não é a única base para se ver. Ela é uma base possível, mas a gente está vendo, né, como ela compromete os encontros, a conversa, a perspectiva, né, de vida.
E aqui, né, a partir desse exercício do silenciamento, algo extraordinário, radicalmente, né, contrastante com o que a gente sabe, acontece. A gente encontra no não saber a base para uma inteligência viva que se relaciona com o que está exatamente aqui. Então, o silêncio, ele é um remédio para essa nossa mente que vive dentro dessas bolhas de referência. O silêncio revela um céu que inclui o que está aqui e agora. E nós podemos ter não só, né, o veículo mental, mas o próprio corpo, a respiração, os pés no chão, o contato, o olhar, como algo que nos toma, para que, se for o caso, ainda tem isso, se for o caso de dizer algo, algo será dito a partir dessa composição momentânea, onde eu não tenho nada pronto, mas eu estou completamente presente, permeável, aberta, disponível, disposta a participar. Então, aqui começa algo que é extremamente necessário para os nossos tempos, o corpo coletivo. Então, nós somos capazes, existe, né, esse trabalho por dentro da vida contemplativa, nos coloca como parte de um corpo coletivo. Então, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando a partir da vida que flui entre nós, em nós, que nos une, que nos reúne. Então, tem algo misterioso. E quando isso ocorre, a gente está falando a partir do coração. E por isso que a gente é capaz de tocar o coração das pessoas. E aí essas rodinhas de perspectivas intelectuais, elas não são nada. Quando a gente descobre que nós podemos falar a partir do coração da vida em nós, nós vamos falar para o coração das pessoas e elas vão se sentir tocadas, independentemente da sua redoma, do que elas acreditam, do que elas não acreditam, porque no final nós somos todos frutos da mesma vida. Então, esse é o poder, assim, é como você ter uma flecha agora. A pessoa pode estar lá falando blá, 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 assim, você direto no coração da pessoa. E eu acho isso extremamente feminino. Você não está falando para a cabeça das pessoas, você está falando para o coração delas, para aquilo que vive, né, nas entranhas de cada um. É um pouco disso. Eu tô lembrando um dia que eu li uma coisa muito linda e fiquei muito tocada com aquilo, e aí te mandei uma foto. Falei, Márcia, isso é a cara do que você diz. E aí você respondeu, que bonito, Gabi. Faz tanto tempo que eu não leio livros. É, é verdade. Maravilhoso. O que me leva a essa grande diferença entre inteligência e sabedoria, né, Márcia? É, Essa inteligência, assim, esse lugar da mente, das informações, de novo, do acúmulo, né, do poder, porque a inteligência está muito ligada ao poder. E a sabedoria tem um arquétipo feminino muito profundo do que brota, né, do que já vem daquele espírito, do que independe das suas, né, dos seus acessos, a que ele tem acesso. E por isso é muito mais inclusivo, muito mais é. possível de ser acessado por todos, por Isso, isso, todes, né? isso. E por isso isso é tão temido também, né? Por isso que as mulheres são consideradas loucas, inadequadas, porque elas não vão se render, elas não vão respeitar essas referências acumuladas ao longo do tempo, porque
a vida atual como ela é, ela não pode ser fiel ao passado. A vida não é fiel ao passado. Basta olhar. E nós, né, da forma como construímos essa cultura, a gente louva a linearidade. A gente quer controlar o resultado das coisas, porque a gente criou ideias abstratas. A gente perdeu, né, essa visceralidade aonde a vida ocorre aqui e agora. E esse é o convite, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. E a gente não tem corpo para viver aqui e agora. A gente tem uma cabeça enorme. Daí a gente constrói as cidades que são fruto da cabeça. Aí para onde a gente olha, a gente tem informações de como se mover, o que fazer, e não tem corpo para viver no chão daquele instante, olhando as pessoas ao teu redor, sentindo o que aquele momento te convida a fazer, te convida para participar do quê, te atropela. Então, nós estamos atropelados uns pelos outros, em função das ideias que a gente tem. Então, a vida nos pede essa radicalidade. É um corpo presente, na respiração presente, no coração que bate agora. Mas daí, né, o pensamento vai dizer, mas qual a utilidade, qual a funcionalidade de ficar aqui sentindo essa respiração e esse corpo e esse coração? Minha filha, tantas coisas a serem feitas. É isso? Nós temos inúmeras coisas a serem feitas porque a gente não está entendendo a simplicidade da vida. A gente tem inúmeras coisas a serem feitas que eu vou dizer inúteis, que não favorecem em nada a vida, de fato, em nós, o tempo precioso de vida de cada um de nós. E aí a gente tem um protocolo, a gente tem uma agenda. Então, Hum, a complexidade, né, desses protocolos, isso vai na contramão dessa simplicidade. Então, o que de fato nós faríamos tendo esse corpo atual, entre o céu e a terra, respirando, olhando uns para os outros, sem saber? hum. Eu não acho essa conversa fácil, sabe, Gabi? Eu ia chegar nesse ponto de falar sobre um aprendizado que eu vivi na tua companhia também e que reorganizou no meu corpo, não fácil, não simples, não rápido, não sem muita reflexão lenta, reflexão no sentido integração, a palavra não é reflexão, porque não era na mente, era assim, integrando aquilo no corpo. É. Uma pesquisa, uma autoinvestigação muito comprometida em integrar no corpo, e aí vou trazer para palavras talvez mais simples. No final daquele retiro em que a gente se encontrou, eu vinha de um ciclo profundamente ativista, feminista, radical e muito, com muitas referências e com muitas bases teóricas e números e estatísticas. Eu coordenava um programa de acesso a parto humanizado. Então, eu acho que é muito importante que tudo isso seja feito, mas também é muito importante que a gente questione a partir de onde estamos fazendo e com Uhum. que bases e com que preceitos. Então, dito a importância de todos os ativismos, dito a importância de todos os movimentos sociais, dito a importância de todos os partidos políticos que atuam para blá blá blá, né? Assim, salvaguardada todas essas importâncias, porque o sistema estabelecido do jeito que ele está hoje precisa que pessoas estejam Sim. ali cuidando para que aquele lugar não seja, né, completamente violentado pelas forças estruturantes e vigentes. Dito tudo isso, eu vou fazer uma partilha muito pessoal minha, do meu processo, do meu desenvolvimento. Eu te perguntei no final daqueles 4 dias de retiros, Márcia,
Era uma mulher que eu tinha passado 4 dias ouvindo sobre tantas coisas tão profundas sobre mulheres e sobre o mundo e sobre o feminino e sobre o não fazer. E aí eu te perguntei, Márcia, a cada 10 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Você realmente está me pedindo que diante disso eu medite, eu silencie, eu não faça nada? Eu tinha muita raiva naquela pergunta, assim. Tinha muita raiva, mas eu sabia que eu tinha uma mulher na minha frente que era capaz de compreender tudo aquilo, né? A raiva não era dirigida a você, nem era gerada e promovida por você. Ela era uma raiva nossa, de todo mundo que estiver vivo hoje. E a sua resposta foi: exatamente. Tinha um contexto, tinha uma razão de ser ali. E eu levei anos para entender aquilo. Levei anos, levei 2, 3 anos. Um dia eu entendi que o que você estava querendo dizer era que, tomada por aquela raiva, querendo agir para dar conta daquela revolta, querendo resolver, querendo, eh, enfim, naquelas bases eu não ia fazer nada que ajudasse de fato. Era Sim, isso que você estava dizendo. E eu demorei anos para entender. E hoje eu entendo, o lugar de onde agimos é mais importante do que agir de qualquer jeito, do que não fazer nada, né. Nem sempre agir é melhor do que não fazer nada, nem sempre. Às vezes é, às vezes não é. E que isso. e que qualidade de ação é essa, que qualidade de compreensão e de presença é essa que, primeiro, investigação profunda nos motivos das minhas emoções ligadas a tudo aquilo. Primeiro, uma investigação profunda do que não é na mente essa investigação, ela é em algum lugar que não é a mente. Até que uma ação, e aí quero te ouvir sobre, né, o teu trabalho eu vou chamar das 5 deusas, você pode chegar a nomeá-las ou não, mas enfim, do qual é a jornada até que uma ação de fato venha promovendo verdade. Sim. Então, eu tenho descoberto, né, constantemente, né? Então, como eu falei, é um caminho que não tem fim, e quanto mais eu me entrego, né, para esse silêncio, para esse relaxamento, mais eu descubro instruções e forças a partir do próprio corpo. Então, a vida, né, se a gente se acalma um pouquinho do hábito de pensar, a gente intui que uma árvore não tem por dentro dela palavras, comandos, ideias. Assim como dentro do nosso corpo, o sangue não é regido porque o coração diz flua, corra, escorra, circule, né? Então existem forças regendo a vida de uma forma perfeita, integrada, sem as palavras serem necessárias, sem os raciocínios serem necessários. Qual é a magia, né, que nos é oferecida, reservada para nós, seres humanos, nesse corpo que eu gosto de lembrar, um corpo vertical, que tem os pés no chão, mas tem a coroa da cabeça aberta para um céu sem fim. Todos os corpos entre o céu e a terra têm seus poderes, manifestam um poder especial, uma beleza, uma medicina, um encantamento, revela forças, faces da vida. Então nós temos esse corpo humano, precioso,
que hoje, na verdade, perde a sua preciosidade ao ser um operário a serviço de ideias. Então, a gente usa a nossa consciência para projetar ideias sobre o que seja a vida. A gente não tem encontrado meios de se abrir para simplesmente presenciar o que é a vida. E é aqui que entra o silêncio. Então, a consciência pode pensar, elaborar, projetar ideias, mas ela tem um acento especial, que é aqui que a meditação, a vida contemplativa vão nos dando instruções para a gente encontrar esse assento, onde eu posso ser uma testemunha silenciosa. E ao ser uma testemunha silenciosa, eu vou descobrir coisas incríveis, de que eu não faço, eu não estou à parte da vida, eu faço parte da vida. E essas forças que não precisam de comando racional para fazer a vida acontecer, elas estão em mim. Eu faço parte dessa composição. Então, eu posso repousar mais e mais por dentro do corpo, por dentro da respiração, deixando esse corpo relaxado sobre a terra. E o que pode acontecer, né, na medida em que cada uma se entrega, é ver essas forças que compõem o corpo, o sopro da vida e tudo que existe pode tomar a nossa inteligência, pode guiar a consciência para ver, para participar, para elaborar. Então, nós podemos, ao invés de ter a nossa inteligência baseada nessas referências de experiências passadas de outras pessoas, o silêncio pode nos dar como referência a força da vida. E é aqui que entram daí as cinco deusas ou as cinco essências que regem vida, morte e vida, né? Que seria a essência da água, da terra, do fogo, do ar e do espaço. Como se essas fossem as essências, as forças essenciais que regem esse grande movimento daquilo que surge, daquilo que se manifesta, daquilo que morre. Vida, morte, vida, vida, morte, vida. E isso não se apreende lendo em livros. A gente pode até encontrar em livros referências. Ah, a terra é isso, a água é aquilo, fluidez, forma. Mas isso é muito pouco, isso não é nada, na verdade. Isso é uma pequena pista do que você pode viver. E para viver isso, temos que nos soltar constantemente dos referenciais racionais, né, das palavras. Então, o que eu venho descobrindo, né, a partir da minha entrega, é o corpo me revelando como a vida se dá. E a partir do corpo surgem palavras, palavras essenciais, né? Não são informações para fazer as pessoas pensarem. São palavras essenciais que nos curam do pensar e nos convidam a silenciar. Então, desde essas cinco forças essenciais, experienciadas em silêncio a partir do corpo entre o céu e a terra, surgem cinco conselhos. A água nos diz relaxe. A terra nos diz não lute. O fogo nos diz solte. O ar nos diz se abra. E o espaço nos convida, dizendo participe. Então, são cinco conselhos de proteção, como se diante de cada experiência, cada forma que pode surgir na nossa mente, diante de nós, se nós nos recolhermos no mínimo de silêncio, a gente vai
vê esses conselhos surgirem de dentro das próprias experiências. Relaxe, não lute, solte, se abra, participe, participe. Então aqui a gente ganha esse lugar de volta a fazer parte de um grande corpo. E isso nos dá confiança. Não é esperança, é confiança. Porque a gente vê que a vida é muito maior do que qualquer coisa que se esteja pensando, falando, dizendo. É, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a palavra radicalidade, Uhum. porque essa história que eu contei agora, de que eu era uma feminista radical, e que hoje eu me sinto muito mais radical, Isso. e que, e que a gente tem medo da palavra radical como se ela fosse trazer, mesmo a radical que eu era. A de hoje é mais perigosa ainda, mas a daquele É, tempo é, já era bastante, é, já atrapalhava bastante. é. E que eu sinto que para ti radicalidade é uma coisa que não é para a maioria das pessoas. O que, né, quando eu falo, né, que radicalidade é assim, nós não temos mais nada para ganhar nem para perder. E por isso a gente pode ser radical. Enquanto a gente tem uma pessoalidade por dentro, ou seja, as referências, quem eu sou, quem eu escuto, quem é meu amigo, quem é meu inimigo, aquilo que eu quero que seja respeitado, aquilo que eu sinto que me faz ser quem eu sou, eu tenho bordas, aí isso parece forte, né? Só que por dentro dessa força aparente tem uma fragilidade imensa, porque a gente está ainda baseado em ideias, e as ideias são frágeis. A gente tem valores baseados em moralidades, em lugares internos que a gente não quer que ninguém veja, em lugares internos que a gente não quer expor, e em culpas, a gente está culpando alguém pelas nossas dores. Então, a ideia da pessoa, né? Quando eu falo pessoa, é uma consciência que habita um corpo, mas que se vê identificada com um roteiro histórico. E aqui nós estamos falando de uma vida que não é o transcorrer de histórias, é simplesmente um fluxo aonde não cabem palavras, nomes, registros, instituições, linhagens, não cabe nada. A vida não fala sobre isso, porque a vida não fala. Hum. A vida simplesmente acontece para além das palavras. A gente tenta dar contorno para as coisas não têm contorno. Elas têm uma aparência instantânea, é como uma fagulha. Então, nenhuma forma é fiel a qualquer palavra que se emita. Nada que se manifeste se conclui. Nada que se manifeste é fiel a uma família e é contra outra família. Isso tudo é o sonho de uma pessoa, de uma consciência que começa a acumular histórias e aí constrói uma casa ao redor e diz: essa é a minha propriedade. Eu construí isso. Eu sou o rei e a rainha desse reino, aonde essas coisas são feitas e você tem que respeitá-las, né? Então, isso é o sonho. Isso é o sonho ao longo do tempo.
é onde a loucura acontece, onde a gente perde esse lugar da radicalidade. A radicalidade é você viver nua. Vai me dizer que isso não é radical? Quem é que sai nu? A gente não tem condições de sair nu, nem com o corpo. Aqui eu estou falando de uma nudez existencial. Como é viver na atualidade desse instante sem carregar a ideia do que você viveu há um minuto atrás? Como é viver a céu aberto, sem dar bordas para a tua manifestação? Mas eu não alcanço isso pensando. Eu não posso nem brigar com as próprias ideias que hoje me aprisionam. Não é uma luta. Relaxe, não lute, apenas solte, vá se abrindo e veja que você está num campo aberto, sendo convidada constantemente a participar de uma vida em composição constante, que se compõe e se abre e dissolve, se compõe, se abre, dissolve. Nós somos isso, mas nós não temos olhos para ver que é isso. Nós temos olhos para os livros, nós temos olhos para as histórias, nós temos olhos para os registros. Nós somos ensinados a pensar a partir de palavras. Então, o que que é ser radical? Não é lutar contra as palavras, não é se vestir diferente dos outros, não é lutar contra aqueles que você acha que são os inimigos da verdade ou da paz. Radical é você aceitar esse primeiro convite de se visitar em silêncio, de você apaziguar essa luta. Nós todos estamos numa luta interna. A gente está lutando contra a vida dentro de nós, a gente não aceita essa visceralidade, a gente não aceita a vida dentro de nós nos convidando constantemente para tirar a roupa, para vivermos a nudez dessa existência. A gente luta para sustentar as histórias, mesmo que elas sejam histórias dolorosas, doloridas. A gente quer, a gente prefere ter uma história para contar do que viver a céu aberto, sem ter ninguém para culpar, sem ter história para contar. Isso é radical. Aí, se você vai se mover e vai ser convidada a participar dos vários ativismos, isso é só uma extensão de uma radicalidade original, aonde por dentro de você a vida vai soprar. E a vida, quando ela sopra, ela tem um movimento natural de auto-organização, auto-equilíbrio, vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Então, nós, por dentro desse fluxo, a gente vai dar nascimento a coisas que sejam importantes, a gente vai levar a morte para circunstâncias onde a morte é necessária. Então, a gente vai simplesmente participar da vida sinalizando vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. A gente não vai construir mais nada. A gente vai ajudar as pessoas a reconhecerem que não tem nada a ser protegido, a sustentado. Nós fazemos parte desse grande movimento. E isso é muito radical. E a gente vai sentir assim, uma força como nunca. Isso é ter força. Não é você encontrar a sua tribo, não é você encontrar, enfim, o grande tratado que fez sentido dentro das tuas convicções. Esta é a minha luta. Relaxe, não lute, solte, se abra, participe. Participe. Essa lembrança do participe, para mim, é muito fundamental, no sentido de que é muito comum que um senso comum imagine que meditar, cuidar das suas próprias emoções, cuidar
né, de relaxar, de não lutar, de se abrir, de... Qual era a quarta da Terra? Esqueci. Relaxe, não lute, solte, se É, abra, participe. solte, se abra. Quando chega no participe, me lembra de que não estamos, de que a vida, através das tuas lembranças, dos teus lembretes, dos lembretes que você traz a partir da tua experiência, a vida não está nos pedindo isolamento, a vida não Uhum. está nos pedindo retiros eternos, a vida não está nos pedindo autossuficiência, a vida está clamando por interdependência, Isso, a vida está clamando por perceber e trazer o que de fato este corpo, esta essência e este coração tem para contribuir, de um lugar muito mais profundo, muito mais profícuo, muito mais nutrido, muito mais, enfim, muito mais tudo. Então é sobre participar, sim, né? Não né? estamos defendendo o desengajamento total. A gente está questionando o que entendemos por engajamento. Estamos nos engajando a partir de quê? Estamos Isso, nos engajando a partir de que parte do nosso corpo? É quase isso, né? isso. E essa participação, ela vai ser possível porque nós encontramos, quando a gente vai seguindo esses conselhos, relaxe, não lute, solte, se abra, cada um desses conselhos, eles nos oferecem dádivas. Quando a gente relaxa, por exemplo, a gente recebe duas dádivas, que é conforto e clareza. Naturais, conforto e clareza natural em você, no teu corpo, nesse exato instante. Então, quando você relaxa, fisicamente já alguma coisa melhora, mas não é só fisicamente, começa a surgir um conforto muito grande de você apenas estar presente. E nesse apenas estar presente, porque você vai relaxando da interferência, você começa a ver o que não via, clareza. Aí, se você vai e segue o conselho, não lute. Então, ou seja, para, né? E quando você relaxou, tem conforto, tem clareza, você começa a ver que a luta é uma coisa insana, que a gente não está lutando contra algo. A gente vai começar a entender que existe uma rede de interdependência, que a gente faz parte. Daí, se a gente olha o planeta com as árvores frutíferas, né, essa terra rica, abundante, que nos dá comida, a gente diz, nossa, eu estou lutando contra o quê mesmo? Não estou entendendo. Então a gente começa a ver o que não via. E nesse relaxamento, quando a gente vai deixando de lutar, a gente começa a sentir paz e contentamento. Então, quando eu paro de lutar, eu recebo as dádivas da paz e do contentamento, uma paz natural, ainda que o mundo esteja em guerra. Então, a paz não vai surgir porque o mundo parou de brigar. Você parou de brigar com o mundo, mas muito antes você parou de brigar com as forças internas que você não conseguia reconhecer. Você estava fugindo da vida em você. E aí começa a luta. Então, paz e contentamento para quem para de lutar. Aí, se a gente aceita o conselho do fogo, solte dessas sustentações todas, solte as crenças, solte as visões, as convicções, solte os discursos, se solte dessa autoimagem, né? Solte desse movimento que demanda do mundo respeito, solte tudo isso. E aí, qual é a dádiva? Aqui começa o silêncio. Começa a surgir assim um apaziguamento interno e a gente começa a sentir a vida silenciosa. Então aqui se abre a mansidão e junto dessa mansidão uma visão. Então da clareza eu começo agora a ter uma visão que esclarece. Eu sou capaz agora de começar a ajudar as pessoas
eu sou capaz de compartilhar uma visão mais ampla. Do silêncio surge uma visão profunda e ampla, as dádivas. E do ar, quando eu aceito o conselho de me abrir, então você se soltou das crenças, significa o quê? Que você se abriu para algo mais amplo. Aí você recebe as dádivas da leveza e disponibilidade. Então, a vida passa a ser leve, você passa a se sentir leve e disponível para muitas outras possibilidades que antes você não tinha olhos, não tinha corpo, não tinha espaço. E por último, o espaço, né? Quando a gente aceita o convite de participar, a gente recebe as dádivas da alegria e da espontaneidade. Surge uma alegria natural, porque a gente se despiu de um monte de coisa pesada. E aí vai surgindo essa abertura. Então, por que que participar vai ser possível, né, que você trouxe agora? Porque a gente veio se despindo de um monte de coisas e foi encontrando dentro de nós um lugar de nutrição, esclarecimento, de guiança. E aí, quando a gente vai participar, eu não preciso das coisas. Eu não vou participar porque eu preciso de algo. Eu vou participar porque eu estou muito bem, obrigada. Aí eu não tenho exigências em relação ao que vai acontecer. E é por isso que eu posso mergulhar na teia e fazer parte de um corpo coletivo. Eu posso pensar junto com as pessoas. E eu aprendo com as perspectivas alheias. Eu me nutro delas. E eu, tendo o sopro da vida muito mais livre dentro de mim, eu posso colaborar nesse campo com algo maior do que todo o conjunto das perspectivas reunidas ali naquele instante. Então começa algo mágico. A gente não vai nem conseguir dizer, ah, fui eu que pensei tal coisa. A gente nem ousa mais colocar qualquer traço de pessoalidade, porque a gente vê claramente que aquilo surge de um campo onde todos participamos. Aí a gente chega num lugar de a serviço, né, Márcia? Isso, A serviço, né? Não estamos aqui para, né, para cuidar da carência, cuidar da necessidade, cuidar do reconhecimento, cuidar do palco, cuidar do ego, cuidar do. A gente está a serviço, a gente está aberta o suficiente para que isso, se manifeste através de nós o isso. que, o que, no que pudermos contribuir. Esse estado de abertura a serviço. E não há peso nisso. Diferente de uma pessoa que, com todas essas cargas, sem ter aceito os 5 conselhos, ela quer se colocar a serviço, aquela tua pergunta inicial, né? Vendo tudo isso, eu não vou fazer nada? Eu vou fazer. Então, o que que vai acontecer? A pessoa se põe a serviço, mas ela não tem condições internas de recepcionar a realidade como ela está. E cedo ou tarde ela vai se frustrar, ela vai sentir dores profundas, ela pode se deprimir ou ela pode se tornar uma guerrilheira mesmo. Ela vai dizer só matando, só matando. E daqui a pouco a gente está matando também. Então, é muito importante que a gente saiba fazer o recuo no ponto certo para viver essas curas internas, esses esclarecimentos, para que a nossa força venha de um lugar livre da história da pessoa que a gente pensava ser. Nesse lugar, a gente pode realmente dizer: eu vivo a serviço e em doação. É como uma grande árvore que tomba na floresta e se torna alimento, se torna casa, ela vai sendo devorada. E a gente não sente que está sendo comida, a pessoa está sendo devorada. Não, a vida está me cruzando, eu estou sendo atravessada pelas experiências, mas eu mesma sou um campo aberto. E essas forças podem me atravessar, mas não tem uma pessoa ali sendo atravessada. Existe um campo, o campo do corpo, o campo da consciência, o campo do sopro, da nossa manifestação. E por isso a gente pode se sentir completamente aberta.
A gente não vai achar assim, eu estou correndo risco. Não, a vida é isso. É viver a céu aberto. Então a gente precisa saber de onde vem a nossa força. Então eu costumo dizer, não existem pessoas fortes, existe a força da vida. Então é dela. Sim. Este talvez tenha sido o maior espaço de silêncio que um podcast já viu. Todo um respiro longo, ao vivo, preenchendo o lugar de palavras. E já disseram o que tinham para dizer por hoje, né? Assim, já disseram o que tinham para dizer por hoje, então já podem se recolher ao silêncio. Que lindo, querida, sua companhia, ela sempre me renova num lugar tão profundo, é como se o meu espírito tivesse te ouvido num lugar assim, me nutre num lugar tão ancestral. Parece que, sei lá, se existirem muitas encarnações, em todas elas eu vim em busca disso, vim em busca dessas paisagens, dessas, dessa trilha sonora, desse ruído, desse, desse lugar aí, indescritível, É. que você nos lembra que existe e que é tão importante. Que a gente lembre que existem essas casas internas, essas para onde voltar, né? Que a gente saiba que existe para onde voltar e que a gente saiba voltar para casa e que a gente saiba só sair quando tiver condições de sair. Que o nosso caminho de casa esteja sempre disponível para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa mais profunda essência. Eu te agradeço muito por essa orientação nesta encarnação, para que eu encontrasse as minhas veredas para voltar para casa. Ai, Gabi, eu te agradeço imensamente também pelas perguntas que brotam do teu coração, que nos conduziram. Então, eu nunca me vejo falando sozinha. Eu me vejo em composição e eu fico muito feliz quando a gente se compõe juntas, né, do que pode surgir dos nossos encontros, olhares e do que surge da nossa voz. Então, eu te agradeço muito e, de novo, né, honrando o nosso encontro nessa vida. Sigo em disposição, disponibilidade para participar, né, do que a vida quiser da gente. Assim, muito feliz. Hum. Este foi mais um episódio do Para Mudar o Mundo e do que não é preciso fazer se queremos, de fato, que o mundo se torne uma coisa melhor para todos. Talvez baste só observar o que já é, baste só observar o que ele já traz, baste só observar o que já temos e que está disponível para todos. Se a gente soltar, se a gente se abrir, se a gente não lutar, se a gente participar, talvez esse outro mundo já esteja aí, disponível. É.
Uhum. Uhum.